Luciene. Fazer uma oração aqui para a gente iniciar. Hoje creio que vai ser mais rápido, tem poucos slides. Se não me engano, só 19. Semana passada a gente estava com 33, mais ou menos. E hoje 19. Mas vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Amado Deus, soberano Pai, nós te rendemos graça mais uma vez e te adoramos. Te glorificamos porque tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Te peço que o Senhor possa abrir a nossa mente para que nós possamos entender a tua palavra da melhor forma possível. Abençoa os meus irmãos que está, nos assistindo, e que nós possamos ter uma aula abençoada para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Sem perca de tempo, sei que vocês já leram lá no grupo lá que vai ser uma prova valendo 5 e um trabalho à parte valendo 5, então a média é 6, então só a prova não vai salvá-los de repetir a matéria. Então, fica especificado e fica alerta aí. Então vamos lá, qualquer Achei que coisinha era só. brincadeira. Oi? Achei que era brincadeira. Show, né? Não se brinca não, meu irmão. Mas vamos lá, até lá vamos ver como é que vai acontecer. Mas, por enquanto, vocês fiquem alerta, a qualquer momento pode surgir uma surpresa aí. Mas vamos lá. Nós estamos falando da matéria escrita apostólicos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as epístolas de Paulo na prisão, né? Nós falamos um pouco na aula passada, falamos bastante sobre as cartas de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Corinto, né? Falamos muito bem sobre isso, de maneira introdutória, mas é o que foi mais abordado na última aula. Então, nessa unidade 2, nós vamos falar sobre as epístolas de Paulo que ele escreveu na prisão. Então, ela também, no meio teológico, ela é muito conhecida sobre as epístolas da prisão, né? As epístolas de Paulo na prisão, por causa desse momento ao qual Paulo estava na prisão. Dentro da prisão, ele escreve essas cartas. Então, vamos lá, unidade 2 aí no primeiro, na introdução aí, só para a gente situar os slides. Né? No caso que a gente já falou, os chamados escritos da prisão são um conjunto de cartas formados por Éfesos, Filipenses, Colossenses e Filemão. Né? São 4 cartas aí. Nessas cartas podemos observar, além de preciosos pontos teológicos e doutrinários, os diversos tons emocionais que Paulo imprime em seus escritos. Nelas podemos ver a sua alegria em alguns momentos, seus desapontamentos em outros, além do seu conteúdo extraordinariamente essencial para a doutrinação da nossa fé. Essas cartas nos permitem nos aproximar do Paulo humano, né? Dotado de sentimentos exatamente como cada um de nós. Então, assim, nós bem sabemos, né, que quando a gente lê a carta de Coríntios, Paulo adverte a igreja de Corinto sobre a questão da idolatria do ser, né? A gente falou isso um pouco na aula passada. Então, quando ele fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de tal, e assim sucessivamente. Então, nessas cartas agora, nós vamos conseguir abordar algumas perspectivas de reconhecer esse Paulo humano, né? Porque às vezes a gente vê, quando a gente olha para Paulo, né, a gente não percebe como se a gente tivesse uma figura de um profeta no Antigo Testamento, como, por exemplo, Elias, como, por exemplo, Eliseu, né? Esses profetas, ou até mesmo Moisés, que faziam coisas, né, milagrosas através do poder de Deus, né? Nós vemos um judeu que vivia dentro das questões das sinagogas, né?
que tinham carta dos principados e viviam nesse meio, que automaticamente é convertido depois em Atos capítulo 9, e agora ele vive o apostolado gentílico, né, que é o apóstolo dos gentios. Ele não vai pregar para o povo judeu, ele vai buscar pessoas que ainda não conhecem o evangelho, ou seja, através de Paulo, essa expansão do evangelho praticamente recai sobre os seus ombros. E ele defende isso, ele mesmo fala com a sua própria boca que ele é o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo, né, ele, nessas 4 cartas consideradas epístolas da prisão, ele vai mostrar esse lado humano, né, para as pessoas, esse lado sentimental. Claro que quando ele vai para a prisão, nós vamos perceber na frente que ele vai por 2 vezes só, e talvez, tá, não é afirmando, mas aqui dentro das possibilidades, talvez já sabia até da sua sentença, né? Para quem não sabe a história de Paulo, ele é ele é sentenciado e ele tem a sua cabeça decapitada, né? No Vaticano existe a Igreja de São Paulo, né? Onde, segundo algumas informações, aonde brota uma nascente que diz que foi ali que caiu a cabeça de Paulo e brotou essa nascente, né? Então, assim, talvez sabendo dessas questões, sabendo que vai morrer, sabendo que a sua sentença já foi julgada, talvez isso o deixou mais sentimental, né? E ali ele demonstra a sua figura humanitária, sua figura humana. Então, assim, e ele, em todas os seus escritos, ele ele desmistifica essa questão de idolatria do ser, né? De reconhecimento do ser, porque para Paulo, pensamento paulino, o reconhecimento ele tem que ser de Cristo, né? Então, ou seja, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o único que é digno de ser reconhecido através das minhas atitudes é Cristo. Não é o ser em si, Leandro, ou evangelista Leandro, que tem que ser reconhecido, mas o Espírito do Deus que está em mim que tem a capacidade de ser reconhecido, porque para Paulo, a gente não faz nada, não respira, não anda, se a presença de Deus não tiver nas nossas vidas. Então, é um claro conhecimento, é um claro reconhecimento, né, melhor dizendo, um claro reconhecimento de que Paulo sempre vai enfatizar a questão da soberania de Cristo, porque ele reconheceu quem o salvou, quem o libertou, e ao reconhecer quem salvou e o libertou, ele dá esse reconhecimento devido. Para Cunho, para saber dos slides, então, assim, o próximo slide, né, tem objetivos pedagógicos, aqui eu sempre pulo, tá? Então, aquilo que eu falei mais no início, né, Paulo, aqui no slide está Steve, mas creio que deve ser Steve, né, preso em 2 momentos. O primeiro em Cesareia, durante o governo de Félix a Festo, né, em Atos capítulo 23, 26. Esse é o primeiro momento. O segundo é em Roma, né, enquanto aguardava o julgamento de Júlio César, em Atos 28. Então, ou seja, a segunda prisão dele, supostamente, é onde ele escreveu essas cartas, né, essas 4 cartas na prisão. Então, Paulo ele foi preso em 2 momentos, né, durante em Cesareia, né, por Festo, e durante Júlio César, que Júlio César, imperador de Roma, foi o que deu a sentença para ele, né, que ele foi chamado de perturbador da ordem, né, por causa que estava pregando um novo Cristo. Porque o que acontece, o que estava acontecendo nesse período, né? Esse período foi muito conturbado porque voltava ao culto ao imperador, né? Nós bem sabemos que no Antigo Testamento o rei era uma figura de um deus, né? Esse rei era idolatrado, esse rei era venerado. E no século I, ali depois de Cristo, se retorna o culto ao imperador, né? O culto ao imperador, todas as pessoas lá iam lá idolatrar o rei, né? Idolatrar o imperador e assim sucessivamente.
e esse culto é voltado. Então aparece o cidadão chamado Paulo, os cristãos da época, falando de um Jesus que é o Deus dos judeus e assim sucessivamente. E o imperador, para não ficar por baixo, ele estabelece algumas diretrizes, né? E essas diretrizes acarretam na questão da perturbação da ordem, né? Então, esse cidadão está perturbando a ordem e automaticamente ele é preso e assim julgado. E se ele continuasse nos delitos dele, automaticamente seria julgado à morte. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas, como todos os cristãos do primeiro século, eles tinham a convicção, né? Eles tinham a convicção do Jesus a qual eles serviam. E assim, creio que ele, por algumas enciclopédias que eu li, principalmente o livro dos Mártires, né? Que é um livro muito interessante, que eu acho que todo cristão deveria ler ele. E quando a gente lê esse livro dos Mártires, e que a maioria dos cristãos acho que nunca leram ele, vão perceber que a gente não é cristão. A gente é cristão de segunda linha, né? De muita segunda linha. Estou colocando segunda linha assim para não humilharmos a gente tanto, né? Mas se fosse para colocar e ler o livro dos Mártires, o que aconteceu no primeiro século, nós somos cristãos de pé de chinelo mesmo, né? Não é nem de segunda linha. E assim eu falo isso sem nenhuma meritocracia, né? Sem nenhum medo, porque assim, o que aconteceu no primeiro século foi algo assim que marcou, né? Para quem gosta de ler as histórias de cristãos sendo colocados, amarrados em postes e colocado fogo em praça pública vivos para iluminar a cidade de Roma, crianças que iam caminhando, né, para as arenas e soltavam nas arenas os leões, crianças, mães, né, segurando crianças recém-nascidas nos colos, jogado dentro da arena para ser engolida por leões. E tem até uma parte muito interessante no livro dos Mártires que falam que essas pessoas iam cantando e glorificando a Deus. Supostamente, não sei, possa ser ou não verdade. Aí quando a gente vê as mortes dos discípulos, como foi, né? E tem até uma parte interessante, se não me falha a memória, tá? Eu posso estar até errado, se eu não me engano, Mateus, o Tiago, que ele ia ser crucificado e ele diz assim, não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Se querem me crucificar, me crucifique de cabeça para baixo. Então, assim, são coisas que aconteceu. Então, quando se trata do primeiro século, a gente percebe essas nuances que acontecem. E apóstolo Paulo, por si, ele sempre vai pregar esse Jesus Cristo, né? E às vezes esse Jesus Cristo, eu tenho todo o poder e todo o reconhecimento. A igreja, creio que não entendeu isso ainda. Creio eu, tá? Que não entendeu isso ainda. Que o reconhecimento dela é através de Cristo, né? E, e assim, às vezes nós perdemos muito tempo em querer esse reconhecimento, né? Porque a busca do reconhecimento do ser humano, nós, ser humano, ela parte do pressuposto de quando Cristo é reconhecido. Então, ou seja, se Cristo é reconhecido, automaticamente eu ou qualquer outra pessoa também será reconhecida de tal forma. Então, dito isso, e eu peço a vocês que participem da aula, por gentileza, para mim não ficar falando o tempo todo, porque eu falo demais, né? Então, aqui, ó, se alguém quiser, lhe empresto, tá? Livro dos Mártires, ok? De John Fox, que vai falar para a gente algumas coisinhas sobre e a gente vai entender um pouquinho sobre sobre o que aconteceu no período dos mártires, né? Perseguição dos cristãos e assim sucessivamente. Interessantíssimo. Quem quiser, depois só me fale aí que eu empresto para vocês lerem. Tem mais algumas coisinhas aqui, é, mas seria de grande valia o entendimento disso, né? Dar uma lida para conhecer como é que foi a perseguição dos primeiros cristãos. Seria muito interessante. Então vamos lá. Dito isso, nós vamos entrar na primeira carta, tá? Que é Éfeso, o Efésios.
né? Éfeso era uma cidade localizada na Ásia Menor, antiga sede da província romana da Ásia, romana da Ásia, e local de grande templo da deusa Artemis, ou mais conhecida como Diana para os romanos, né? A deusa da fertilidade, né? O pessoal adoravam ela porque ela era a deusa da fertilidade, ou a deusa do amor, literalmente a deusa do sexo, né? Junto com Mileto, Tales, Éfeso era considerado um dos berços da filosofia ocidental, ou seja, qual era o grande problema da igreja de Éfeso? Depois a gente vai ler alguns textos ali, só para a gente fazer um contraponto, para a gente entender qual era o problema que Paulo tinha na igreja de Éfeso, né? O grande problema que ele vai ter o problema da filosofia, ciência e religião. Sócrates também foi uma teologia cristã, né? E isso foi um embate para Paulo muito grande, né? Que ele, a certa feita ele falou. Tá falhando, Leandro. Leandro? Talvez a internet dele tá falhando. Ele saiu e já tá entrando aí.
Tá sem áudio, Leandro. Quer ativar o áudio? Ô, caiu aqui ou aí, ô? Agora sim. Caiu aí. Aqui não saiu, não. Estranho, pô, tô com internet e tudo. Tem que dar uma olhada aí como tá o sinal de vocês aí. Pode continuar. Mas você tá me ouvindo? Sim, normal. Eu não tô conseguindo ver a tela, cara. Não tô conseguindo ver vocês, entendeu? A Vocês câmera aqui conseguem... tá desativada. Não. Vocês conseguem me ver, então? Calma aí, vou tirar o compartilhamento Tira o e ver aqui. compartilhamento. Isso. Isso, agora sim. Não, beleza, estão te vendo aqui. Eu vou mandar o compartilhamento. Tá. Então vamos lá. Então, em Éfeso, o próximo slides aí, que é o compartilhamento aí, pois acompanhe, nós vamos ver aí a igreja de Éfeso aí, onde ela fica localizada, né? Na província de Lídia, né? Esmirna, Sardes, Éfeso e Mileto, né? São as cidades mais próximas ali, próximo ao Mar Negro, então é possível uma cidade bem marítima. O objetivo da epístola de Éfeso é levar os crentes a disciplinar-se, né? Levar os crentes a disciplinar-se de modo que viessem alcançar a maturidade cristã. Então, ou seja, o apóstolo Paulo vai pedir para a igreja de Éfeso, né, uma disciplina, né, para ela se disciplinar de modo que elas possam alcançar a maturidade cristã. Eu quero até abrir, quem quiser, estiver com Bíblia aí próximo, aí, quiser abrir para acompanhar, em Éfeso capítulo 4, os versos 11 e 13, que diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar nos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só que coisa interessante, versículo 12. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ou seja, aqui nesse texto, né, que a gente acompanhou aqui, Paulo ele fala dessa disciplina que nós temos que ter a partir do momento que nós estamos alicerçados no corpo de Cristo. Né? O versículo 12 é muito interessante, que ele fala assim, de aperfeiçoar os santos para a obra de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para a gente trabalhar na seguinte perspectiva. Vê que o próprio apóstolo Paulo ele pede para que a igreja se aperfeiçoe. O que nós estamos fazendo aqui é um aperfeiçoamento para a obra de Deus. Nós estamos querendo aqui aprender mais para que nós possamos ser cada vez melhores na obra de Deus. Mas se tratando principalmente dos movimentos pentecostais, e aqui eu gostaria de mais uma vez ressaltar o Ministério Assembleia de Deus, nós vivemos nesse conformismo, né? Porque há muito tempo, talvez nos séculos algum para trás, não sei nem se o pastor Davi está assistindo aí,
né? Mas para algumas pessoas que talvez sejam mais velhas na fé do que eu, né? Tipo Dodô, Emanuele, Rafael, até mesmo a irmã Luciene, são bem mais velhos do que eu sou novo, Ah, tá. deveriam, não sei se vocês observaram, né? Eu não sei também aonde foi o crescimento espiritual de cada um de vocês, mas se vocês pudessem, tivessem a oportunidade de ter observado, alguns séculos atrás, a Igreja Assembleia de Deus não era muito voltada para o estudo, né? O estudo que eu falo assim, estudo teológico, porque eles tinham uma preocupação. Fazer teologia vai te desviar, vai te esfriar, vai deixar você morno na igreja, vai deixar você gelado na igreja, porque nós não precisamos entender, o Espírito Santo de Deus dá para a gente esse negócio da revelação da palavra e assim sucessivamente. Então, cada um pode ter o seu entendimento, mas eu passo do pressuposto de que nós temos que buscar cada vez mais para que nós possamos ser melhores na obra de Deus. E o que mais hoje peca hoje nas grandes igrejas assembleanas são a questão de conhecimento, são a questão de você de comportamento, ou seja, igual o versículo 12 está dizendo para a gente, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, ou seja, aperfeiçoar a gente para tratar bem as pessoas que vão receber. Já entrei em Assembleia de Deus que dá vontade de dar meia volta para trás e voltar. Já entrei em igreja que dá vontade eu entrei e já deu vontade de sair. Entende? Então, assim, de aperfeiçoar essas pessoas. Então, ou seja, de botar o que o apóstolo Paulo queria colocar no entendimento da igreja de Éfeso é o seguinte: para que vocês se aperfeiçoem, para vocês entenderem que o soberano ali é Cristo. Às vezes você entra em igreja e parece que quem está lá na frente é o Buda, né? É o rei, né? Entendeu? Assim, eu já tive a oportunidade de pregar numa festividade que chegou. Geralmente eu chego logo no início do culto, porque porque tem pregador que hoje é estrela, né? Aí eles vão querer chegar quando o culto estiver quase na hora de passar o microfone para ele pregar. Então, assim, eu já tive a oportunidade de estar ministrando na festividade da igreja, que chegou no decorrer de umas 8 horas da noite, parou-se o culto. A igreja se levantou e o rapaz que estava dirigindo a festividade virou assim: e vem aí o grande homem de Deus, o pastor Ciclano. Aí entra o pastor, o presidente da igreja, e todo mundo batendo palma para ele, dando glória a Deus e aleluia. Nesse período que estava começando os louvores, eu não vi um filho de uma mãe dando glória a Deus para ninguém. Aí entrou o grande homem de Deus, todo mundo aplaudiu. Isso não é reconhecimento, isso é idolatria. E Jesus não gosta disso. Então, assim, é esse tipo de aperfeiçoamento que nós temos que entender que nós somos todos nós iguais dentro do ambiente. Claro que existem as hierarquias ministeriais, e isso tem que ser respeitado. Eu não estou querendo que isso não seja respeitado, e muito menos pregando contra o desrespeito a isso, mas um entendimento que nós temos que ter sobre isso. Então, assim, eu já ouvi muitos relatos de pastores dizendo que era muito difícil ele deixar alguém pregar no culto, se não seja ele, porque a maioria dos crentes só gostavam dos crentes, dos membros que estavam dentro da igreja, só gostava que ele pregasse, mas nenhuma pessoa mais pregasse. E nós vivemos nessas questões. Então, o objetivo, então, é levar os crentes a disciplinar-se de modo que viesse a alcançar a maturidade. Nós temos que ser maduros suficientes para entender que a obra de Deus não é uma obra individualizada, é uma obra dinâmica que, através da perspectiva de Cristo, é o regente dessa obra, né? Então, fica aí a dica. Um outro ponto, né, que ele é o apóstolo dos gentios, né? O capítulo 3, o verso 8, ele é muito enfático que a igreja deve ser una, né? E a igreja ser una, ela passou um slide. Então, ele é o corpo. Vou pegar aqui o meu. Então, vamos lá. Eu acompanho aqui. O outro ponto é que a igreja deve ser una, né? 4:3. Una quer dizer uma, porque ela é. Né? A novidade de vida em Cristo, no capítulo 2,
né? Nem a lei dos judeus, nem o modo de vida dos gentios, 4:17, é um corpo. Então, nós não entendemos isso ainda. Infelizmente, a igreja contemporânea não entendeu, a igreja deve ser una, porque a igreja é a igreja do corpo de Cristo, o pensamento de Cristo, o pensamento de Paulo é que a igreja seja unificada. Não estou falando aqui de um projeto ecumênico, né? Porque muitos crentes, se falar de ecumenismo, está falando do capiroto, né? Mas às vezes nem estuda o que é o ecumenismo direito, mas assim, principalmente no meio pentecostal, isso é coisa do diabo. Então, mas o propósito de Cristo para a igreja não era uma repartição de igreja e ministérios. Quem faz isso somos nós. Quem reparte essas questões somos nós. Então, assim, é algo para pensarmos, porque se a própria palavra de Deus e os próprios escritores da Bíblia e o próprio Jesus, ele pedia que essa igreja deve ser unitária, deve ser uma, e às vezes a gente parte do pressuposto de tentarmos entender o seguinte fato: se a igreja é uma, e pelo menos assim, no senso crítico, se a igreja é uma, por que hoje as igrejas são tão diversificadas? O pensamento são tão diversificados. Por que será? Está Cristo dividido? E deixo com vocês essas questões, né? A forma de pensamento. O Cristo tem que ser um só. E a igreja de Cristo tem que pensar no mesmo propósito, e a igreja contemporânea está longe disso, está longe desse pensamento pensamento unitário, está mais para uma diversificação do que nada. A igreja que está do meu lado, ela não é minha amiga, mas sim a minha inimiga ou o meu concorrente, né? Nós trabalhamos com propósito de concorrência, não com propósito de unificação, né? A igreja fulano de tal está acarretando mais membros, né? Então, isso automaticamente é um perigo, porque assim eu perco membresia. Então, por que talvez você possa perguntar, Leandro, por que talvez você fala dessa forma? Primeiro, nós não estamos aqui na escola bíblica dominical. Segundo, não estou aqui defendendo ministério nenhum, estou aqui como teólogo, dando uma aula de teologia. Como teólogo dando uma aula de teologia, eu tenho que fazer vocês pensar criticamente sobre os fatos. E pensar criticamente sobre os fatos eu também tentar tirar você dessa dicotomia, desse pragmatismo, né? Não dicotomia, mas desse pragmatismo que talvez a gente fique alicerçado. E às vezes a gente não pensa nisso. E como teólogo a gente tem que pensar, né? Que unidade é essa? Né? Que tipo de unificação é essa que a igreja propõe, mas que na prática essa unificação não é vista, essa unificação não é enxergada aos olhos nus. Não vai ser, porque nunca, isso é minha opinião, porque a igreja em si, ela nunca foi unida. A igreja em si, ela nunca teve essa unificação. Está mais para o campo das ideias do que propriamente para o campo da prática. Mas vamos lá, o próximo slide vai falar um pouquinho sobre a vida familiar também. A igreja de Éfeso, ele vai pedir isso também, né? Em Éfesos capítulo 5, o versículo 22. Éfesos capítulo 5, os versículos 22 a 33, onde ele vai falar do marido para a esposa. Paulo vai privar muito isso. Esposas, né? No versículo 22, as esposas, cada um de vós respeite o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça, a esposa sim. Então, assim, esse texto aqui, sucessivamente, às vezes soa um pouco rude no caso da questão da mulher, né? Porque como se fosse o marido o dono, né? Mas às vezes a gente não percebe o contexto exato do que aquilo está dizendo. Mas aqui eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, só para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer para a igreja de Éfeso. Eu sempre falo que quando
se escreve uma carta, você quer argumentar alguma coisa sobre ela e expor algum princípio sobre aquilo que você quer falar. Então, automaticamente, se Paulo está escrevendo sobre isso, algum problema está batendo. Entende? Então, assim, já começa por aí. E aí que, às vezes, a gente começa a fazer uma exegese do texto. Né? Depois eu vou achar aqui algumas exegeses que eu fiz e vou mandar no grupo para vocês dar uma olhada e depois eu vou propor alguma coisa se vocês pegarem qualquer texto e fazer algo do tipo. Mas, e aqui parte, pessoal, mas por que Paulo está escrevendo isso? Né? Por que Paulo está argumentando sobre a questão do marido e a esposa? É porque algum problema estava. Né? Então, ou seja, ele teve que relembrar, o marido é o cabeça, não. Porque aí a gente tenta fazer um paralelo entre o que estava acontecendo no período de Paulo e o que estava acontecendo com o nosso. Gente, isso é a pior forma de interpretar um texto que nós podemos fazer. Né? A aplicação, tudo bem, mas a interpretação é equivocada, porque quando nós interpretamos um texto, ou fazemos uma exegese do texto, a gente tira o que está no texto, não que não está no texto. Então, ou seja, eu tenho que entender o contexto histórico daqui, não o meu contexto histórico. A partir do momento que eu entendo o contexto histórico daqui, da Bíblia, aí eu faço uma aplicação para os meus dias de hoje. Né? Qual o problema? As mulheres estavam quebrando o marido no porrete. Se pensar nessa lógica, hoje também não é diferente. Né? Então, assim, é esse entendimento. Depois ele vai falar dos pais e dos filhos, escravos e senhores. Então, assim, ele sempre vai colocar essa hierarquia, Paulo, porque para Paulo ele é muito sistemático da seguinte forma de colocar as coisas em ordem, né? Ele fala do esposo, a esposa, do marido, a esposa, vai falar dos pais, dos filhos, vai falar dos senhores escravos. Então, ou seja, sempre a primeira pessoa vai ser maioral sobre a segunda. Então, ele sempre vai argumentar esse período, ele sempre vai argumentar essas questões de ordem de classe. Né? Então, para Paulo, ele sabe diferenciar essas questões e ele sempre vai enfatizar isso. Aí o capítulo 6, que é um capítulo muito interessante, né, que a maioria dos pregadores amam pregar sobre esse capítulo 6, né, que do 10 ao 17, que fala da armadura, né, que é o segredo da vitória contra o mal, e aqui ele vai dar uma receita, né, uma receita para vencer o mal, que a partir do verso 10 do capítulo 6, ele diz assim: contudo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Porque esse motivo vestir da armadura, ele vai falar, a armadura tem, contra esse dia mal, ele vai trazer alguns, a receita do bolo, né? Primeiro, o cinto da verdade, ele traz essa figura de linguagem, né? O cara tem que estar voltado para o cinto da verdade. Cinto, automaticamente, aqui ele está falando de uma vestimenta de um soldado romano, né? E quando a gente vai ver uma perspectiva de uma vestimenta de um soldado romano, e a gente vai perceber como que se encaixa esses apetrechos, né? Aqui como cinto, ou seja, o cinto ele era algo de tão importante na armadura romana ou na vestimenta romana, porque o cinto segurava tudo, né? Se tinha calça, ele se tinha como se fosse um vestido, e ali ele amarrava o cinto no meio, segurando todas as outras artimanhas que estavam aqui, como a couraça, o cinto era primordial.
Então, esse cinto da verdade, né? Porque o cristão ele tem que andar na verdade, né? O cristão ele tem que transmitir a verdade, ele não pode ser uma pessoa invasiva, uma pessoa que é mentirosa, né? E nós percebemos que o texto, ao qual nós lemos um pouquinho mais atrás, no capítulo 4, no capítulo, acho que é o capítulo 4, que ele fala que tá ali ele fala dos dons ministeriais, evangelista, apóstolos, né, profetas e mestres. Ou seja, o revestimento disso é da verdade, né? Tem que ser verdadeiro o cristão. Depois a couraça da justiça, né? A couraça é aquela como se fosse um soldado hoje nos nossos dias de hoje, seria o colete à prova de balas, né? Essa couraça ela ficava por debaixo da vestimentas para que uma flecha, uma espada que batesse ali não perfurasse seus órgãos vitais. Então, essa couraça da justiça, né? O ser humano ele tem que ser justo, o cristão ele tem que ser justo. Calçado com o evangelho da paz, né? Calçado com o evangelho da paz, esse calçar, porque é para proteger os pés, né? E é onde esse pé pisar, ele tem que ser da paz, porque automaticamente onde o soldado romano ia, ele não ia pregar paz, ele ia matar, ele ia guerrear. E a proposta do apóstolo Paulo, que é onde o cristão pisa, um soldado cristão pisa, ele tem que transmitir a paz, né? Onde o cristão pisa, não pode haver brigas, contendas, né? E o que mais nós temos hoje no nosso ambiente? No nosso ambiente de igreja. Que benção. Travou um pouquinho, né? Oi? Um pouquinho Não, aí. meu celular tocou. É porque meu celular tocou. Ah, tá. Não. Então, o que mais nós temos hoje é essa questão de discórdia. Então, o apóstolo Paulo fala, não, o soldado cristão, onde ele pisar, a paz tem que ser com ele, a paz tem que estar nele. Então, isso nós temos que entender. O escudo da fé, né? Para proteção. Você vê que nós estamos falando, e o texto começa a falar, todos eles de ferramentas de defesa, né? O cinto, a couraça, o calçado, o escudo, né? Que é de proteção. No antigo havia muito arqueiros, né? Que jogavam flecha e esse escudo era de proteção. Então você vê que são tudo mecanismos de proteção, né? Aí você vai ver o capacete da salvação, né? Que também é uma arma protetiva. E por último, ele vai falar a espada do Espírito. Porque a espada também é a única ferramenta que você pode usar em duas questões, como proteção e como ataque, né? Então, é a única arma de ataque que está dentro dessa perspectiva que foi listada aqui. Mas a espada é do Espírito. Então, para o cristão que tem a espada do Espírito, essa espada não mata, né? Porque o Espírito não é para morrer, o Espírito é para vivificar. Então, a espada aqui que faz referência ao texto aqui é a espada que é a palavra de Deus, que é essa que é a espada penetrante que corta as medulas e assim sucessivamente, é a palavra de Deus. Então, a única arma de ataque que o cristão tem é a palavra de Deus, que automaticamente se torna em arma de defesa. Então, assim, o cristão ele tem que andar com esse cinto da verdade, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser justo, ele tem que ter o evangelho da paz na vida dele, ele tem que ter o escudo da fé, né? Ele tem que ter o capacete da salvação, né? Esse escudo e ele tem que ter a espada do Espírito. Então, tudo é um mecanismo que é interligado, que quando você vê uma vestimenta romana, de um soldado romano, você vê que tudo é interligado, tudo está ali nos seus devidos lugares. Então, assim, isso seria como algo que o cristão tinha que exercer, porque isso não pode faltar na vida de um cristão, né? Então, assim, é algo que nós possamos refletir, temos que refletir sobre isso. Vamos para a igreja de Filipenses? Então, nós falamos sobre... Leandro, Oi, pode vamos, falar.
Bom também você falando sobre isso aí, né? Da defesa, das defesas que temos e da espada, do espírito, e o cristão tem que ser justo, como você falou. Tem diferença entre ser justo, usar a justiça e ser bonzinho. Muitas vezes a Uhum, gente é bonzinho e acaba assim, alguém passando a perna em nós, que nem a espada, tanto para defesa como para ataque, você falou. Então, ali, quando alguém tá com a espada, já vê que, não, aquele rapaz tá com a espada, ele tá uhum. preparado, ele tem a palavra, ele age com justiça. Ele não é só bonzinho, não. Ele não é só, não posso passar Sim, a perna correto, nele. Vai corretíssimo. nessa questão. Então, o que que é ser Justo justo? também, pode levar para esse lado. Essa é a pergunta. O que que é ser justo? Igual você falou, justo não é ser bonzinho. Se você ajuda uma pessoa e essa pessoa que você ajuda a primeira vez e você percebe que você ajudou essa pessoa e você deu alguma coisa a essa pessoa e essa pessoa foi lá e gastou essa ajuda que você deu de uma forma que não corresponde com, com, com as suas ideologias. Tipo, você prestou Mário passou, tô com fome, você foi lá e deu R$ 10 do camarada, e R$ 10 do camarada, veio do cara comprar uma coxinha, uma marmita, ele vai lá e me compra um papelote de cocaína. Beleza, você ajudou. Pensei nisso aí Aí, também. aí você pegou e esse camarada vai lá de novo e te pede R$ 10. É justo você dar R$ 10? Com Aí certeza não. você entende? Aí você sim, a sua esposa está lá, um exemplo, a sua esposa está lá precisando de R$ 10 para comprar um pão ou comprar alguma coisa e você está com esses R$ 10. Eu vou ajudar esse cara de novo ou eu vou dar R$ 10? Mas você sabe que aquele camarada que você ajudou, ele já foi lá e fez usou aquele dinheiro de forma indevida e a sua esposa está com vontade de comer pão. Aí você pega esses R$ 10, mesmo sabendo que aquele camarada fez algo que não era correto fazer, e você sabe que ele vai fazer algo que não vai ser correto, mas no seu coração você tá bonzinho, fala, rapaz, mas se Deus me cobrar disso, aí você pega e dá os R$ 10 para aquele rapaz. Você fez justiça ali? Mesmo sabendo que ele vai pegar aqueles R$ 10, comprar droga e vai estragar o organismo dele. Mas você pegou e deu. Será que isso é justo? Então, esse também é um princípio muito interessante, entendermos o princípio de justiça, porque às vezes nós podemos estar fazendo coisas que é justo e às vezes não é. E às vezes a gente deixa de fazer achando que não vai fazer e às vezes a gente acaba de não praticar justiça. Né? Então, a Salomão ela é muito interessante que quando vai aquelas duas mulheres lá, né? Por causa do filho, um da deita e mata o filho da outra, e ele chega lá, não, é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E Salomão tinha pedido sabedoria ao Senhor, né? Ele fala o seguinte: ô soldado, pega sua espada e parte esse menino no meio aí e dá um para cada um. Aí a verdadeira mãe: não, 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 pode dar para ela o filho. Aí Salomão descobre: fala, não, a verdadeira mãe nunca ia deixar que o filho dela morresse. Então, praticou justiça, entende? Então, assim, esse é o princípio de justiça bíblico, né? É quando a gente faz algo que realmente é justo. Eu fui justo com aquela pessoa, né? Será que eu posso ajudar essa pessoa que foi justo comigo? Então, assim, são vários aspectos que nós possamos pensar aqui. Mas vamos lá. Filipenses. Localizado no leste da Macedônia, Filipos era considerado a porta de entrada da Europa para que vinham da Ásia. Esse foi o local da conversão de Lídia, né, em Atos 16, 12, 15, e do carcereiro de Atos 16, 23, 32. Né? E no mapazinho aí, do próximo slide, nós podemos ver aí uma perspectiva aí de Filipos, né? Que você vê que ela é um lugar bem próximo das margens costeiras, né? Tipo Taços, Ambera, Monereno. Então, você pode ver que ela fica perto da Macedônia, da Trácia,
e o caminho ele é muito bem planejado, né? Sobre essas questões. Então ela tem portas para várias saídas para várias cidades. A epístola é mais pessoal que Paulo escreve. Então, Filipos é uma epístola bem pessoal de Paulo, né? Na prisão, provavelmente em Roma. E tem como dos seus objetivos agradecer pelos recursos enviados e através de Epafrodito, né? O mesmo portador da epístola na volta de Filipos. Então, possivelmente, Paulo estava preso em Roma e aqui ele vai agradecer à igreja de Filipos sobre os recursos, né, que foram enviados para ele, para que ele pudesse fazer suas viagens missionárias. O coração da epístola é o verso 21 do capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Alguns teólogos falam que aqui já é o último grito de suspiro de Paulo, né? Que ele fala no versículo 27, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? É simplesmente um entendimento, a cabeça, entendendo a cabeça de alguém que está dizendo assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, e o que eu passo aqui na Terra, para mim, o que eu fiz é para Cristo, e se eu morrer, para mim é lucro, porque eu tenho a certeza de que aquilo que eu fiz é de grande importância, né, para a obra cristã, e realmente foi. O que Paulo fez foi, né, através do Espírito Santo de Deus, foi algo surpreendente que mudou o cronograma eclesiológico, né, da eclesia, da igreja, na face da terra até os nossos dias de hoje. Então, viver Eu para lembro do meu ele... pai, né? Hã? Eu lembro do meu pai, uma vez ele dirigindo um ônibus, né, tal, e entrou um passageiro, ficou ali na frente, aí ele não falou nada, o cara esperou que ele ia falar alguma coisa. Aí Uhum, quando o cara foi descer pela frente mesmo, o pai não falou nada, abriu a porta normal e deixou ele descer. sim. Aí ele foi e levantou a blusa aí, motor. Você falasse alguma coisa, levantou a blusa assim, né, mostrou a arma. Aí ele, rapaz, tem medo disso aí não, morrer pra mim o viver É pra mim é Cristo, Cristo, morrer é a é ganho. Aí o cara olhou pra ele assim, o cara doido e saiu. Então essa mas, convicção, né, temos que mas é ter. essa convicção. Paulo, ele estava repleto dessa convicção, né? Paulo, ele tinha seu pensamento muito voltado às coisas de Cristo, né? Então, assim, ele já sabe. Nós estamos falando de uma pessoa, imagine, uma pessoa que está no corredor da morte, sabendo da sua sentença e dizendo assim: estou esperando a morte, porque o que eu tive que fazer aqui em terra eu já fiz. Agora eu preciso ver eu tenho que agora a morte para mim é o lucro daquilo que eu vivi, porque o pensamento do cristão, né? E às vezes assim, se tratando hoje dos cristãos hoje, o pensamento ele é muito mundanizado, porque os cristãos hoje eles estão voltados ao viés ideológico capitalista vigente hoje no mundo. Então, o cristão hoje, e assim, não vou falar abertamente, mas assim, o cristão hoje ele não está preparado para morrer e muito menos encontrar com Cristo. Nós estamos preparados para tudo, nós estamos preparados para pregar, nós estamos preparados para louvar, nós estamos preparados para glorificar, nós estamos preparados para falar em língua estranha, nós estamos preparados para profetizar, mas aqui falar que está preparado para morrer é complicado, né? Porque ninguém quer morrer, né? E isso também não compete. Será que Deus deu uma vida para a gente perder ela tão fácil? Mas o que me chama a atenção aqui é esse viver, né? Esse viver para Cristo. As pessoas hoje, a gente vive hoje para nós mesmos, né? Os projetos são nossos. Então, assim, e nós queremos que Cristo faça parte desse projeto, não como figura principal, mas como figura intermediária. E esse é o problema, quando Cristo participa dos nossos projetos como figura intermediária. Ou seja, ó, eu estou com meu projeto aqui, Jesus, eu quero que o Senhor só abençoe, tá?
Esse é o pensamento, né? Mas assim, Cristo, ó, eu estou com um projeto assim, assim, assim. Se não for do Senhor, o Senhor não deixa eu fazer, né? Mas assim, hoje nós vivemos no agora, nesse agora já, né? Nesse mundo a qual as coisas têm que ser agora. E Cristo se tornou esse gênio da lâmpada mágica que eu encontro ela no meio da rua, esfrego e faço 3 pedidos. Jesus Aladim, né? Ele tem que me atender na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, Paulo está dizendo: viver para mim é Cristo. O que eu passei aqui foi para Cristo. A partir do momento de conversão de Paulo, até no Atos capítulo 9, ele viveu para Cristo. E, assim, e aí a gente vai entrar em vários deméritos que talvez não seja relevante para nosso contexto. Mas, assim, nos traz um pensamento muito interessante, né? Se a gente vive mesmo para Cristo ou não. Colossenses, vamos lá. Colossenses, carta a Colossenses. A cidade de Colossos era situada na Ásia Menor, entre Éfeso e Laodiceia. Paulo provavelmente não havia visitado essa igreja, que deve ter sido fundada por Epáfras, né, em capítulo 1, 7, 4, 12 e 13. Então, aqui nós temos um mapa, né, da igreja de Colossenses. Nós vemos aí que é perto da Galácia, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto e Roma. E logo aqui nós temos Jerusalém, né? Jerusalém fica a 2.300 quilômetros da cidade de Roma. Então nós temos aqui 3 cidades aí, 3 não, 1, 2, 3, 4, 5 cidades aí muito próximas. Então aqui nós podemos perceber o tanto que Paulo rodou em prol do Evangelho do Senhor e caminhou, né? Naquele tempo não tinha nem carro nem avião, né? Ou era a pé, ou era de navio, ou era a cavalo, charrete. E você vê o tanto que esse apóstolo trabalhou para a obra de Deus. Quando eu vejo Paulo, eu fico constrangido. Quando eu leio, começo a ler Paulo e eu leio assim, eu devo ler as cartas de Paulo pelo menos umas 4 ou 5 vezes por ano. Geralmente, quando eu vou falar alguma coisa, eu leio todas as cartas dele, né? Então, eu devo ler Paulo umas 4, 5 por aí por ano. E eu me constranjo, porque o tanto que esse homem fez para a obra de Deus, eu acho que a gente tem que se envergonhar. Porque a pessoa quase sem recurso nenhum, o recurso da época era muito escasso, né? E ele, depois que a conversão dele, ele começa a trabalhar como apóstolo dos gentios e ele começa a receber recursos de fora, de outras igrejas, né? Como a gente vê ele recebendo de Filipos, mas foi uma pessoa que trabalhou sem cessar na obra de Deus até o ponto que ele pôde. Então, a luta contra os filósofos, né? Aqui na igreja de Colossenses, ele começa a lutar contra essa filosofia, né? No capítulo 2, 8, ele começa a abordar sobre essas questões filosóficas. Colossenses capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize em vãos enganos filosóficos, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então vamos lá entender. Em Colossenses tinha você vê que, se a gente voltar lá no mapa, você vê que nós temos Filipos, Tessalônica, Coríntios, Éfeso, Gálatas. Você vê que são fontes muito ricas da filosofia. Então, provavelmente, a igreja de Colossenses foi influenciada por essas filosofias também. E a grande preocupação de Paulo com a igreja de Colossenses foi essas questões das vãs filosofias, né? de pensamentos voltados às filosofias aristotélicas, platônicas e assim sucessivamente, e esqueceram da essência cristã, né? Da essência cristã. Um dia desse, eu sou muito difícil de ouvir pregações de YouTube, desses pregadores aí galácticos, né? Super galácticos aí, esses grandes pregadores de Deus. Eu não sei quem colocou eles como grandes, né? Eu sei, foi as próprias pessoas que exaltam o ser humano e colocam esses pregadores como grandes. Tem uma grande oratória
e assim sucessivamente. E eu vi né? Parei um pouquinho, uns 10 minutinhos, eu estou assistindo um pregador. Esse pregador começa a falar sobre questões sociológicas, né? Segundo ele, e depois eu fui buscar algumas coisas sobre a pessoa, e ele tem alguma formação voltada a questões sociológicas. E ele citou Foucault, ele citou Kant, ele citou Sartre, Nietzsche, Bourdieu, citou vários filósofos, né? Aí, com 15 minutos, eu fiz a seguinte questão. E Cristo? E Jesus Cristo? Aí, você imagina, né? Você vai na igreja porque você quer ouvir a palavra de Deus nessa igreja. Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir Deus falar. Né? Que, na verdade, eu acho que a maior revelação a gente tem que sentir contentes demais, né? Quando a gente vai numa igreja onde a palavra de Deus ela é pregada de forma expositiva, de forma entendida por todos. Eu acho que a maior revelação do ser humano, eu acho que quando ele chega num lugar e a palavra de Deus é apregoada. Né? Mas hoje os cristãos, eles querem ver Deus falando literalmente com eles, né? Então, e esse pregador falou de várias filosofias, falou de Kant, falou de muito, e eu falei, e a palavra de Deus? Né? Então, assim, esse pensamento, é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não possa citar, né, algum teórico, algum tipo, o próprio Kant mesmo, ele falou um pouco sobre a religiosidade, não bem, mas falou. Então, mas assim, a gente fala aquilo dali na hora do discurso e às vezes as pessoas saem do culto não entendendo nada do que você falou. Mas assim, o apóstolo Paulo, ele tinha muito essa questão, né? Ele, na igreja de Colossenses, ele queria mesmo era abordar esse tema. Cristo como eterno, preexistente, onipotente Filho de Deus, né? No capítulo 1, 15 a 23. Ele também, no capítulo 3, até o capítulo 4, no verso 6, ele dá uma instrução para a vida abundante, né? Ele tem que... O capítulo 3, ele dá muito interessante assim, no versículo 1, que ele diz assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não das coisas terrenas. Isso aqui ele estava batendo de frente com os filósofos, né? Dizendo para os cristãos de Colossenses o seguinte, que o conhecimento ele vem do alto, tem que olhar para o alto, né? Tem que olhar para Cristo. É claro que o conhecimento adquirido no contexto terreno, por assim dizer, ou no contexto da nossa vivência, ele é muito interessante e tem que ser muito interessante. Tem pessoas que se especializam em tal área, se estudam direito, estuda medicina, estuda administração, né? Faz administração de empresa. Claro que todo conhecimento é válido, mas no que tange as questões da Igreja de Cristo, a referência dela não são as filosofias. A referência da igreja para Paulo tem que ser Cristo. Não tem que ser o evangelista Leandro, não tem que ser o presbítero Rafael, não tem que ser a obreira Luciene, não tem que ser o irmão Altemar, né, que eu gosto de chamar de Dodô, só conhecer como Dodô, não tem que ser a diaconisa Emanuele, tem que ser Cristo. A referência dessa igreja ela tem que ser Cristo. Então, isso é que Paulo vai abordar de maneira pesada com eles, né? E, por último, a igreja de Filemon, acho que é ela por último mesmo, né? Filemon foi um filho na fé de Paulo, né? Morador de Colossos, crente forte na fé e de posses materiais. Paulo pede a Filemon que receba de volta a Onésimo, seu escravo fugitivo. Então, ou seja, Filemon foi um filho na fé de Paulo, quando Paulo estava preso e supostamente ele foi visitar Paulo em um desses presídios. E
E Paulo pede para que ele receba, né, um dos seus escravos lá. Mas aí que está o problema, não, aí que está o interessante, né? Que não é para receber ele como escravo, né? Nós vamos, mas receber como irmão. Então, o Evangelho de Filemon, não o Evangelho, mas a carta de Filemon, ele traz a essência do Evangelho restituidor, né? Da dignidade humana, né? Ele vai dizer que nos versos 15 e 16, e para que você o tivesse de volta, mas não mais como escravo, mas como irmão amado. Então, ou seja, Paulo relembra a Filemon esse evangelho restituidor de uma pessoa que é acabada, de uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma, de uma pessoa que é escravo, que vai viver trabalhando o resto da vida, mas que ele possa ser recebido como irmão amado, ele possa ser recebido como uma pessoa digna, né? Como uma pessoa que merece também um afeto e mereça também ser ter um reconhecimento. E Paulo vai dizer isso à carta de Filemon, que esse evangelho de Cristo é o evangelho da restituição, é um evangelho restituidor. Então, e trazendo, e aqui eu quero abrir um novo parênteses, para nós pensarmos nessa perspectiva, né? Então, ou seja, aí, qual o papel da igreja em si, né? Paulo está dizendo assim, ó, receba aí o escravo, mas receba ele não mais como escravo, mas como filho amado, né? Ou como irmão amado, melhor dizendo. Então, ou seja, é esse evangelho que tem a capacidade de restituir uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma. E Paulo relembra isso a Filemon, né? Então, assim, se tratando dos nossos dias de hoje, e nós precisamos trabalhar isso nessa perspectiva, então, ou seja, imagine você uma pessoa que são jogados à margem da sociedade, uma pessoa que é discriminada socialmente dizendo, uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de melhoras de vida, e essa pessoa está querendo desistir, né, da sua vida, e ela vai procurar uma igreja, né? Talvez essa seria a próxima, a última, o último escape dela, e ela vai procurar essa igreja. E ela chega nessa igreja hoje, contemporânea, na perspectiva de buscar respostas para aquilo que estava afligindo ela. E ela chega nessa igreja, ela recebe preconceito, ela recebe negativismo, ela recebe injúrias, ela não é bem recebida, ela é jogada, ela não é vista, ela não é observada, e se não é observada, automaticamente ela vai sair de lá e vai continuar se sentindo uma pessoa pequena, uma pessoa à margem da sociedade da mesma forma. Então, O Leandro, oi. Igual você está falando aí, né, de Filemon, esse é o papel da igreja, né? Quando a gente pensa em igreja, a gente vê várias pessoas de várias classes sociais, de várias raças, né? Vamos dizer, a nossa igreja aqui, a gente é no bairro de periferia, né? Sim. E a gente tem pessoas que ganham super bem, um salário muito alto. E a gente tem pessoas que dependem do governo, que não consegue trabalho, não consegue trabalho, está tentando aposentadoria e não está conseguindo, e vive de bicos, entendeu? E aí, quando a gente entra para a igreja, quando a gente está no momento de adoração, no momento de comunhão, não existe esse bloqueio. Não existe quem ganha mais é privilegiado, senta perto do pastor, e quem ganha menos fica lá perto da porta, só serve para servir a igreja, entendeu? Porque a gente aprende nisso aí, nessa história, para receber, né, receber o escravo como irmão, nós temos que ter isso sempre no nosso coração, porque o que o mundo quer
O que o mundo sempre foi, trazer diferença. Classe A, classe B, classe C, até o Z, se tiver, né? Aí vem os grupos LGBT, não sei o quê, vem os grupos conservadores, né? Vários grupos. E aí cada um vai se dividindo. Só que quando a gente está dentro da igreja, né? Todos em comunhão com o Senhor, todos vivendo para Cristo, de acordo com a palavra do Senhor, daquilo que a gente acredita, com as nossas doutrinas, a gente se vê Jesus como nosso irmão, Deus como nosso Pai e todos nós como irmãos em Cristo Jesus, né? Então, a nossa atenção, isso é um alerta para a gente. Será que eu estou tratando o meu irmão como meu irmão mesmo? O meu próximo como o meu próximo mesmo? Ou ele é o meu distante, né? Às vezes a gente chega na igreja, a gente não cumprimenta o irmão. A gente não sabe o que se passa na vida dele. Igual essa semana eu conversei com algumas irmãs que elas estão sumidas na igreja e assim, a vida delas estão de cabeça para baixo. Mas e cadê a nossa atenção para ver, né? Para ir orar junto, para ajudar mesmo, né? Às vezes a gente vamos só orar, só que só orar não enche a barriga do outro, não paga uma conta do outro, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa atenção mesmo de que todos nós somos irmãos. E quando a gente é família, a gente faz de tudo pela nossa família. O outro pode estar errado, mas a gente quer que ele acerte os erros, né? E faz de tudo. Então, a gente tem que ter esse coração de família, esse coração perdoador, esse coração ajudador. E principalmente de que nós somos parte da família de Cristo. Sim. Amém? Amém. Eu tinha um professor que ele falava que... Ele falava, não morreu ainda, ele deve falar isso ainda. Ele falava que quando o irmão... alguma pessoa na igreja chega com algum problema para você, dizendo qualquer problema, né? Falando que não tem o que comer dentro de casa, que não tem alguma coisa do tipo, e você falar que, não, irmão, vamos orar, seria a mesma coisa que você dissesse para ele assim, eu não posso te ajudar, e eu não vou te ajudar. Porque, na verdade, aquele irmão não quer oração. Aquele irmão, ele quer que os filhos dele comam e que ele tenha um arroz, um feijão para comer naquele dia, porque ele não tem nada. Então, assim, o problema ele é muito mais... ele é pior do que a gente pensa. Porque eu já tive a oportunidade de observar e eu tive a oportunidade de deparar com algumas pessoas e mães que falam assim, levo os meus filhos para o colégio porque lá tem merenda para eles. Cara, se isso não dói num cristão, cara, a gente não é cristão nunca. E ela chegou no culto de segunda-feira, na igreja que eu congregava, né? E tem uma salinha das crianças, até a Luciane pode confirmar que tem essa salinha. Nessa salinha se dá algum tipo de alimento lá. E essa irmã falou, ó, eu levo meus filhos no colégio todo dia para eles se alimentarem e aqui eu trago para eles comerem o lanchinho aqui da noite e é isso que eles vão comer. Cara, eu me senti tão lixo, assim, desculpa o linguajar, mas é isso mesmo que eu senti, tão lixo como cristão, porque, cara, uma irmã tá com fome. E aí eu te falo, e eu tô lá pulando, falando em línguas e tal, e isso me parou para refletir da seguinte forma: será que se eu tivesse na situação daquele irmão, será que eu estaria pulando em línguas, profetizando, pregando e louvando? Entende? Então, assim, eu falo assim, nós como igreja, eu falo como uma igreja no parâmetro geral, tá? A igreja hoje, eu não falo igreja denominacional, eu falo nós como igreja. E tem uma frase que está batendo demais no meu coração nesses últimos dias, não vá para a igreja, seja a igreja. Aí as pessoas, teve uma pessoa, um pastor, que até me questionou e falou o seguinte, mas você está falando para os crentes não ir para a igreja? Não ir para a igreja? Eu não estou falando isso. Você que entendeu e interpretou de forma equivocada. Então, quando eu falo não vá para a igreja, não vai para a igreja somente para ir à igreja, mas seja a igreja. Né? E ser igreja é diferente de ir para a igreja, né? Assim, e qualquer um vai, eu vou de qualquer forma, mas ser igreja, esse que é o grande problema. E a perspectiva hoje, né, da igreja é essa igreja
que auxilia, né? A igreja hoje é muito mais aonde eu vou ver uma pessoa performar lá na frente, do que propriamente dito um lugar que eu vou buscar libertação para minha vida. Então, assim, e quando eu vejo essas questões, eu falo assim, gente, o que eu estou sendo como igreja? Então, assim, não é criticando igreja porta, mas sim criticando eu como igreja. Criticando eu como ser humano e como servo de Cristo na igreja. Porque a igreja em si, ela só vai ser igreja se as pessoas que estão lá dentro entender que elas são igreja. Né? Então, assim, e às vezes a gente fica moldado naquelas questões burocráticas, né? de comportamento, como é que eu vou adorar ali, como é que vai ser esse louvor aqui. E assim, eu às vezes eu sou uma pessoa que assim, eu tenho que mudar muito, porque eu quando eu tô meio assim, eu acho que eu não sou de cumprimentar muito, não. Acho que as pessoas já perceberam isso. Então, é esse pensamento que às vezes eu me cobro. Não cobro igreja, mas cobro eu como igreja. Será que eu estou sendo mesmo cristão? Será que as pessoas que estão à volta estão olhando para mim e reconhecendo eu como cristão? E isto é um problema que tem que ser sanado, que tem que ser revisto para a igreja, né? Porque o que nós mais vemos hoje são pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de situação, e não tem. E esse professor meu falava o seguinte, uma pessoa que está doente e pede oração é uma coisa, porque você não é médico, você não vai ter como ajudar ela. A única forma de você ajudar é orando. Mas uma pessoa que está com fome, você tem como ajudar. Não só em oração, mas você tem como ajudar. E às vezes a gente esquece, né, da multiplicação dos pães. Né? Só tem 2 peixinhos, né? Mas Jesus manda sentar todo mundo e fala assim, reparte um com o outro. Tem um texto do Evangelho que chama em Marcos, e eu falo isso, e eu já arrumei uma confusão com isso muito grande, que eu pergunto no texto de Marcos aonde está o milagre, porque o milagre, em nenhum momento no texto de Marcos vai falar que brotou pão de algum lugar ou brotou peixe de algum lugar. O texto fala assim, e repartindo um com o outro de igual modo, todos comeram. Aonde está o milagre? A partilha. Outro conferencista Kaique falou sobre isso. Oi? O conferencista Kaique pregou ontem e falou sobre isso. Aí que a paz do Senhor. Milagre. Então, assim, onde está o Ô, milagre? Leandro, Oi. ele falou que o milagre aconteceu na gratidão, né? Ele mandou sentar todo mundo e o milagre aconteceu na gratidão. E outra coisa, igual você falou assim, né? Esse pastor seu é muito sábio de falar isso. Quando a gente olha para essa história de 5 pães e 2 peixinhos, a criança só tinha isso, né? E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas se eu der, vai faltar na minha casa. Poxa, se eu compartilhar, se eu der, né? Eu gosto de comer, eu quero comer mais, então não vou dar. E aí o milagre aconteceu no pouco. Ou seja, se você tem um coração disponível para doar, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar na sua casa. E a gente vê isso na nossa vida mesmo, né? Quando a gente pensa que a gente não tem, e mesmo assim a gente abençoa, Deus nos dá em dobro. E aí, quando a gente mais precisa, sem às vezes a gente pedir para ninguém, Deus vai e abre as portas. Então, o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos foi desse jeito. O menino, né? Tem até ruim naquele hino. Quem poderia imaginar? Então, assim, alguma coisa tocou essa criança para doar esses 5 pães e 2 peixes. E com certeza, né, se a gente for pensar na nossa concepção, tinha o quê? 5.000 pessoas, se não me engano, né, contando crianças e mulheres. Não contando crianças e mulheres. 5 pães e 2 peixes. Vai alimentar o quê? No máximo um Rafael. Ele come tudo sozinho. Entendeu? Agora, Deus fez e multiplicou por causa do coração doador daquele menino.
né? Então, a gente não precisa se importar se vai faltar ou não. A gente só precisa fazer, né? A gente só precisa estar disposto e ser igreja. É igual a questão, qual o critério? A pergunta, qual o critério de ser abençoado? Eu sempre gosto de fazer uma analogia da questão do deserto. Tá eu e Rafael no deserto. O Rafael tá com aquela cara que você colocou lá no grupo lá, com aquela cara. Aquela cara é a cara da fome. Eu vou fazer uma dela. Aí eu e o Rafael no deserto, Rafael, aquela cara ali, eu acho que o Rafael chegou do serviço e não tinha nada para almoçar, o Manuel não fez almoço. Eu tô te falando. Mas É a cara verdade. da fome, daquele jeito. O Manuel chegou e falou assim, ó, hoje não vai ter janta não, hoje é lanche, franguinho, eu não vou fazer janta não. Entendeu? Aí eu falei, aquela cara ali. Verdade. Nada Assim, o critério de ser abençoado, né? Eu sempre uso essa analogia. Tá eu e o Rafael no deserto e eu sou abençoado com um copo d'água. Mas aí o Rafael está comigo. Eu só vou ser abençoado quando eu pegar aquele copo d'água, beber e repartir com ele. Porque se eu recebo aquele copo d'água, eu vou ser um hipócrita e bebo sozinho. O critério de ser abençoado é a capacidade que eu tenho de ser abençoado e de repartir as minhas bênçãos. Porque se eu não repartir aquilo que eu sou abençoado, eu sou um hipócrita, eu guardo tudo para mim. Então, ou seja, se está eu e Rafael no deserto, se eu sou abençoado com um copo d'água e não reparto essa água com eles, dizendo que nós estamos no deserto e água é escassez do deserto, eu sou simplesmente um hipócrita. Porque essa é a grande questão da igreja hoje, é essa hipocrisia, né? Que nós pregamos lá que nós temos que amar, mas nós não amamos. Nós temos que ajudar, mas nós não ajudamos. Nós colocamos a mãozinha. Grupo de WhatsApp é uma falsidade demais, porque a gente coloca a mãozinha que vai orar pela pessoa, a gente deita na cama, vira os olhos para trás, dorme, nem lembra de orar pelaquela irmã. Hipocrisia. Agora, se a gente tivesse talvez no lugar daquela irmã que está pedindo a oração encarecidamente, talvez a gente era necessitado daquelas orações também. Então, assim, essa mentalidade de igreja hoje que me incomoda muito, e eu sou um crítico ferrenho a isso. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Eu sou um crítico ferrenho a essas questões, porque nós estamos voltados, principalmente a igreja, né, que nós somos inseridos, que nós somos nascidos, e eu fui criado, pelo menos nesses 13 anos que eu estou na igreja, eu sou fruto da Assembleia de Deus, e a gente se preocupa muito com essa questão de estética, né? E às vezes nós se preocupamos menos com essas questões de auxiliar, de ajudar. Mas, para terminar, às vezes essa crítica, às vezes eu guardo, porque às vezes não adianta, as pessoas estão muito com seus olhos vendados, né? E precisam que essa venda caia, né? Então, o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais levantar pessoas de uma geração diferente para que possa mudar esse contexto talvez negativo que nós temos hoje. Nós estamos perdendo muitas pessoas, nós estamos de maneira desenfreada perdendo muito membresia, principalmente os jovens. Então, se essa mentalidade não mudar, a gente vai perder muita coisa, né? Principalmente para a obra de Cristo. Mas isso é um tema para uma outra oportunidade, para um outro debate. Amém? Deixa eu ver se eu falei demais. Ih, falei não. 7h30, parei 9 horas. Eu estou falando um pouco. E Luciene, tem alguma coisa para falar? Luciene, Dodô Santos. Amém. Eu estou aqui refletindo no que você falou. Eu acho que hoje... Antes de você falar, eu também não sou a voz... antes de você falar, só deixar bem claro, eu também não sou a voz da verdade, não, entendeu? Isso é o pensamento que eu acho, aquilo que eu leio, aquilo que eu reflito sobre, e aquelas críticas que eu faço para mim mesmo. Quando eu vejo Paulo, eu vejo nessa perspectiva evangélica, né? E a perspectiva evangélica, eu não posso desejar o mal para o meu irmão.
Eu não posso Não, porque um cristão votou eu não posso porque um cristão votou no Lula, ele é do diabo. Eu não posso pensar dessa forma. Entende? verdade. Não, você falando aí, e eu refletindo, né? Que nós hoje, como igreja, estamos matando mais do que ganhando, né? Sim. Porque hoje a gente vê uma disputa, é como o irmão falou, a gente hoje tem que pregar para os crentes continuarem na igreja, ao invés da gente pregar para ganhar almas para Cristo, né? Assim, é muito muito confuso o cenário que nós estamos vivendo e muitas vezes assustador, porque a gente vê pessoas que deveriam estar unidos, mas estão como a igreja de Coríntios, como você pregou semana passada, né? Um puxando o tapete do outro, a distensão, né? E quando o apóstolo Paulo aí ele fala, né, para que recebesse Filemão de novo, né, não como escravo, mas como irmão. E muitas vezes aquele que está dentro, o outro que chega, ele não consegue abraçar, acolher, está ferido e fere, né? Então a pessoa precisa ser curada para curar. E eu refleti muito sobre isso também que você está falando, né? Porque a gente se preocupa tanto em estar lá dentro, em tantos detalhes lá dentro, e as vidas estão perecendo, e muitas vezes nós estamos matando com as nossas atitudes, com o nosso eu, com o nosso orgulho. E o que nós estamos fazendo para Cristo? Será que nós realmente estamos agregando? Será que nós estamos fazendo essa partilha do pão, que é muito mais do que material? Ela também é espiritual. Essa multiplicação é algo espiritual, né? Não é só no físico. Será que nós estamos partilhando com o nosso irmão? Será que nós estamos nos importando com as almas? Eu reflito muito sobre isso e eu concordo com o que você falou. Gosto muito da sua crítica e gosto de ver você pregar. Mas é isso. Eu vi um pastor que eu gosto muito dele falando no dia desse aí, que a preocupação do pastor hoje está sendo pregar para os crentes, né? A preocupação hoje pastoral está sendo segurar os crentes. Aonde a preocupação de um pastor teria que ser de ganhar almas, mas ele está preocupado em pregar para os crentes para ver se os crentes ficam na igreja. Então, para você ver. Verdade. E assim, nós estamos vendo o que a gente recebe, e às vezes é por isso que eu falo que nós temos que se preparar, e a primeira carta que a gente estudou, Colossenses, ele fala isso de uma preparação, e nós temos que se preparar, porque a gente está recebendo um novo tipo de pessoas hoje na igreja. E esse novo tipo de pessoas que estão sendo inseridas na igreja são pessoas que têm um histórico, que têm uma história não tão lindo assim. São pessoas que estão passando por problemas mentais, são pessoas que estão passando por problemas sentimentais, são pessoas que estão passando por doenças psicossomáticas. Então, assim, o pastor, e às vezes eu fico vendo assim os pastores falando que eu não preciso fazer isso, que eu não preciso fazer aquilo, que eu não preciso estudar, não preciso me capacitar. Precisa sim, porque a gente está vendo um novo olhar de crente, né? Essa semana eu estava fazendo o que eu estou fazendo, estou terminando a minha pós-graduação em psicologia e psicanálise agora, e eu estava vendo um relato de uma mulher que é psicóloga. Ela foi no culto e o menino começou a pular, né? O menino começou a pular e a gritar, e começaram a orar em cima daquele menino, falando que era o Espírito Santo de Deus, né? E ora para lá, ora para cá, o Espírito Santo foi batizado com o Espírito Santo, o menino estava tendo uma convulsão. O menino tinha síndrome do pânico. E automaticamente deu epilepsia no menino. O menino ficou sem 50% de oxigênio no cérebro. Hoje essa criança está de cadeira de roda. Misericórdia. Eu assim, vejo assim, a igreja hoje, ela está despreparada para o cenário atual que nós estamos vivendo, né? Hoje nós estamos num cenário de pessoas doentes,
no cenário de pessoas, né, que estão descobrindo o autismo já tardio, que estão descobrindo, né, estão muito focadas, né, na internet, famílias mesmo desestabilizadas, famílias separadas que vivem no mesmo lar, mas vivem separadas. E hoje nós, como igreja, nós não temos estrutura para receber. Eu falo de mim, né? Eu falo porque eu estou falando de mim, me observando, me examinando, que a gente tem que examinar nós mesmos. Sim. Né? Então, assim, por quê? Porque esse preparo tem que ter, vem da visão da liderança. Então, hoje a liderança tem que ter uma visão ampla, tem que preparar os membros. Nós precisamos, sabe? Nós precisamos hoje, tipo jogador de futebol, jogar em várias posições, muitas vezes, né? Porque às vezes aquele cara tem um que só joga numa posição, mas tem aquele cara que, se você colocar ele na esquerda, ele vai. Se você colocar ele na direita, ele vai. Então, hoje a igreja ela precisava ser assim, mas hoje nós estamos muito voltados para nós mesmos, para o nosso eu, né? Porque eu canto melhor, eu preciso aparecer, eu prego melhor, eu não posso ficar sentada. Então, assim, as pessoas estão se importando muito com o seu próprio eu, esquecendo que, como você sempre falou, né, que para a gente, o mandamento é amem ao seu próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa se amar, para depois a gente amar o nosso próximo. Então, é um sentimento que Deus, ele frisa muito, e você vai chegar mais lá na frente, a gente vai estudar 1 João, e você vai falar isso, né? Você vai falar que, se eu não amo meu irmão, como é que eu vou amar o Senhor? Então, assim, nós estamos vivendo assim, um cenário de inversão de valores. Preocupante, mas oremos, né? Sim, Oremos. sim. Acho que maior investimento que um líder tem que fazer para o seu corpo, né? Um líder tem que fazer com o corpo da igreja é investir no conhecimento da sua membresia. Acho que e eu acho isso primordial. Né? Uma empresa hoje assim, eu não querendo se comparar a igreja como empresa, mas assim, as maiores empresas hoje, elas entendem que a melhor forma dela gerir, né, da melhor forma, o seu contingente é dando treinamento para elas. Né? Então, assim, e a melhor forma que um líder pode fazer e pode investir na sua membresia é o conhecimento. Mas só que nós temos aquela contrapartida, né? Tem muita gente que está na igreja que não quer saber de nada, não quer conhecer nada. Então, assim, a gente temos que ver através da perspectiva de cada um. Até aonde eu quero chegar. Eu quero chegar até onde? Eu, como presbítero, como diácono, eu estou diácono, eu quero chegar presbítero. Presbítero, eu quero ser evangelista. Evangelista vai chegar no pastor, isso não é o meu caso, tá? Eu estou muito bem de evangelista e pastor fica velho muito rápido, entendeu? Então, acho que evangelista está legal. Então, assim, até onde você quer exercer, até onde você quer chegar no seu conhecimento, né? Será que você quer ser só teólogo? Né? Igual no meu caso, você vai querer ficar só no bacharel em teologia? Não quero. Né? Eu quero minha licenciatura em ciência da religião, eu quero meu mestrado em ciência da religião, eu quero meu doutorado em ciência da religião, eu quero meu pós-doutorado, e assim vai. Se a gente não colocar metas e objetivos na nossa vida, fica difícil. Então, assim, eu sou movido pelo diferente, pelo novo. Quando que eu puder quanto que eu puder e conseguir, através das minhas forças, chegar num grau de excelência melhor, para me fazer exercer de maneira melhor a obra de Deus, eu vou fazer. Não faço isso para mim aparecer, eu não faço isso para mim dizer, esfregar na cara de ninguém que eu tenho. Não. Porque não adianta nada. Tipo, eu tenho pós-graduação em terapia familiar. Se eu não puder ajudar ninguém com isso, então, só por ter título, não dá. Então, assim, e esse tem que ser o pensamento da igreja. Eu tenho que ser melhor a cada dia, mas não para mim, para alguém.
Porque a maior virtude que Jesus deixou para nós foi isso. É eu viver para os outros. E é o que mais que a gente faz, né? Viver para alguém. Se a gente casa, a gente vive para o nosso cônjuge. Tem filhos, a gente vive para os nossos filhos. Então, a maior perspectiva que nós temos que ter como igreja é que nós temos que viver para os outros. Então, um líder, né, como foi citado no Colonessência, apóstolos, pastores, evangelistas, diáconos, é viver para os outros, né, é ajudar os outros. Se eu, como evangelista, não posso ajudar ninguém, então eu volto lá para a cadeirinha. Mas quem quer se retrair, ou quem quer descer na casa do olheiro para ser quebrado e refer de novo, é um outro assunto aí. Mas amém. Terminei minha fala. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. O Rafael já deve estar com fome já. Tá mesmo. Já tô Mas, com aquela cara. Rafael, na verdade, eu já descobri que quem fica com fome aí não é você, não. Aí falou. Aí, aí é revelação. E agora, tá? Ó, desceu agora, tá? Desceu agora, desceu agora. Desceu agora, que fresquinho, ó. Ô, glória, hein? Meu Deus, me defenda, Jesus. Deus sabe. Mas amém, estou aqui, eu tenho que orar, porque o Davi está quase quebrando a porta do meu quarto aqui, querendo acessar a área. Davi é uma benção. Mas amém, meu irmão, eu queria agradecer aí agradecer a vocês aí que ficaram aí até agora nos ouvindo aí falar um pouquinho. Espero que tenha expressado de maneira coerente aí, vocês possam ter entendido, né? E próxima aí aula a gente possa também ter uma aula produtiva e que nós possamos encerrar isso aí, esse módulo aí de maneira produtiva e vocês possam tirar uma prova. Nenhum aluno meu tira 10, tudo é 9, até 9. Eu não deixo ninguém tirar 10. Mas isso tem que mudar. Isso. que nós possamos aí continuar, né? Continuar nessa caminhada nossa aí. E espero aí que até no meio do ano aí vocês consigam formar aí como os próximos teólogos das novas gerações. E eu quero saber não, só quero churrasco, tá? Tem que ter formatura. Mas amém, vamos orar para que Deus possa... Amém. Em nome de Jesus, churrascão com picanha, Senhor. Churrascão pago pelos alunos, tá? Só lembrando isso. Ai. O máximo que eu, pastor Davi, possamos fazer por vocês é o pastor Davi liberar a igreja para ter um culto de agradecimento, um culto de formatura, entendeu? Eu posso dirigir, entendeu? O pastor Davi possa trazer uma explanação exegética de um texto lá na formatura de vocês. Entendeu? Agora, depois disso aí, tu fica a critério dos formandos, né? Churrasco. Então, vamos na churrascaria, então, que é melhor. Entendeu? Cartão de Rafael aí, sem limite, entendeu? Oh, meu Deus, eu recebo. Dodô aí, ó, já vai separando aí o 13º aí, Dodô, Luciene aí também, já vai separando o cartão de crédito sem limite aí, entendeu? Tem limite meu. Aí, ó, Dodô colocou aí no chat aí, ó, vocês merecem aí, ó, aí concordo, ó, Dodô, isso aí mesmo, nós merecemos isso aí. Tá bem, vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, nós te rendemos graças mais uma vez, te agradecemos, Senhor, por esta aula. Quero pedir, Senhor, pela vida de cada um, pela vida pela vida do Rafael, da Luciene, pela vida do Altomar, pela vida também do pastor Wagner, das pessoas que não estão nessa aula, mas que depois vão assistir essa aula, que possam também se alimentar, que possam também conhecer, que possam também usufruir, Senhor, deste módulo, né, em si, e que possam adquirir conhecimento, se aperfeiçoar para essa grande obra a qual o Senhor proporcionou nas nossas vidas. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então, ficou combinado nessa Amém. aula, o pastor Davi, ficou combinado nessa aula que o churras é por conta dos formandos. Dá uma mensagem para ele aqui agora. Tem que ser votação. Seu professor... Votação. O professor está muito à frente do aluno, gente. Não, mas olha o salário do professor, olha o salário do aluno. Aluno ganha mais que o professor, você que não sabe. O professor está muito. O professor não está bem remunerado, não. Mas amém. Senhor. Pai do Senhor.